Oi, tudo bom? Quer saber como eu lancei o meu primeiro livro e também o meu segundo livro gastando quase nada comparado com o que as editoras te cobram por aí? Então assiste o vídeo. Eu tinha alguns poemas escritos. Esse meu primeiro livro, ele tem muita poesia. Quase metade desse livro são poemas e a outra metade são contos. Então, eu acho que foi mais ou menos quando eu tinha meus 18 anos, né? Eu selecionei alguns dos meus melhores poemas e comecei a vender fanzine. Eu conheci o mundo incrível de vender fanzine, onde você pode criar o seu trabalho com um aspecto assim bem de trabalho de rua. É uma coisa bem hippie mesmo. Não sei se na sua cidade já passou alguém vendendo uma arte própria para você impressa, né? Pode ser poema, pode ser rima, sabe? Tem várias categorias de fanzine, pode ser história em quadrinho, né? Existem várias categorias de fanzine. E o meu fanzine era um fanzine bem simples, preto e branco, só a folha de papel ofício mesmo, que tinha uma capinha. Pegava uma folha de papel ofício, dobrava e aí tinha a capa e dentro tinha os poemas. E eu vendia logo quando eu comecei por R$1. Então eu tinha que vender muito fanzine para eu fazer uma grana. Mas isso mudou muito a minha vida, porque eu aprendi a me comunicar com as pessoas, eu aprendi a ser uma vendedora, não só uma escritora. Eu acho que, infelizmente, o escritor precisa muito disso. O escritor ele precisa ser um excelente vendedor para ele conseguir ter a renda dele através do que ele escreve, seja um fanzine, ou seja um poema, ou seja um e-book mesmo, que eu nunca quis fazer e-book, nunca achei muito interessante, nunca achei que era muito a minha praia, para falar a verdade. Mas tudo para isso você precisa ser um bom vendedor. E eu acho que isso me treinou muito. 3 anos vendendo fanzine, né? Vamos chegar, né? O livro, né? 3 anos vendendo fanzine. Eu conheci o Giovanni, que é um editor de livros lá de Manaus. Só que ele não tem uma editora física de livros. Ele faz edição de livros independentes, né? Poucos volumes na casa dele. Então não existe uma gráfica, a gráfica é terceirizada. O que o Giovanni faz na casa dele é o seguinte: você faz a capa do seu livro, ou o Giovanni faz a capa para você, mas eu não recomendo fazer capa com o Giovanni, porque os designs dele são muito ruins. Você faz a sua capa, paga para o Giovanni vai na gráfica, imprime quantas capas você quiser, 100, 200, 300, né? Geralmente as pessoas fazem pelo menos 100 livros, né? E quanto mais livro você faz, mais baixo fica o custo de capa dele. Ok, e aí o Giovanni vai diagrama o seu livro, o seu texto, né? Fala para você quantas páginas vai dar. E na época o Giovanni cobrava R$1 pela encadernação do livro. Ou seja, você pagava para o Giovanni o preço da impressão do livro, o preço das capas, né? E o preço do trabalho dele de colagem do livro. Ele colava o livro com cola branca mesmo, tudo bem simples. Ele pegava, cortava com uma guilhotina, passava cola branca. Existem várias maneiras de fazer um livro de forma caseira, mas eu não recomendo que vocês façam o próprio livro de vocês em casa, porque requer muita técnica realmente. E né, para você fazer essa técnica e ter os materiais para fazer isso, você acaba investindo bastante, né? E é um trabalho muito cansativo. Então eu falo para você considerar pesquisar uma gráfica, né, que possa fazer esse livro para você, né? Ah, eu consegui uma gráfica, Helena, mas a minha gráfica não diagrama.
paga um freelance para um freelance diagramar para você. Não sei fazer capa, Helena, e agora? Pago outro freelance para fazer a capa para você, mas sempre opte por lançar seus livros de maneira independente. Então nasceu meu primeiro livro, Palavras Ocultas, que é um livro de contos, crônicas e poemas. É um livro que eu não vendo mais, eu já cansei de vender esse livro. Nossa, que escritor que fala isso, né? Nossa, eu já cansei de vender meu livro, não quero mais produzir ele. Mas então, eu vendi mais de 4.000 cópias desse livro. Porque o Giovanni fazia para mim, gente, há centenas. E eu saía toda noite com 10, 15, 20 livros, 30 livros na bolsa. Eu já cheguei a vender 50 livros desses em uma noite. Logo quando eu comecei, o preço de custo dele, gente, o valor real, o custo desse livro para mim era R$2. Sim, o meu livro eu pagava R$2 e eu vendia por 10. Então eu vendia muito livro, porque, você tá ajudando um escritor independente. É um trabalho legal, eu recitava poesia para quem parava, né? Para me escutar, né, sobre o meu livro, eu recitava poema e era R$10 só, então eu vendia muito, muito mesmo. E aí vendi esse livro por 3 anos e escrevi outro livro. E aí chegou esse livro aqui, que é muito mais bonito, muito mais bem feito, né, e eu não cansei de vender ele ainda tenho alguns exemplares desse livro aqui para vender, que é Os Últimos Dias de Guilherme e Outros Contos. Também fiz em Manaus, também fiz com o Giovanni, né? A capa dele tem um designer bem mais bonito, né? A capinha também é mais grossa, a quantidade de páginas é a mesma, porém, como ele foi lançado anos depois do Palavras Ocultas, o preço dele mexeu muito. Eu acredito que esse livro tenha saído para mim R$6. Mas ainda assim, se você for comparar com o preço de qualquer editora, a editora mais barata não vai te cobrar R$6 num livro. Mesmo que seja um livro fininho, ele tem, acho que 74 páginas esse livro. Nenhuma editora consegue chegar a esse valor. Não existe. A não ser que seja realmente uma editora que venda, seja um livro best-seller, realmente que venda muito, 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 muito. Aí eles fazem, às vezes, umas edições mais em contas, com a capa fina, né? Isso é bem comum, né? Você encontrar livros de R$10 em livrarias. Mas são livros que não são de escritores independentes. Um escritor dependente conseguir ter um livro de R$6, R$7, que eu também pago, às vezes, o frete, né, porque vem de Manaus, né? Então, ainda assim, apesar dele ter um aumento de preço de mais de 3 vezes o valor dele, ele ainda é um livro muito em conta. E foi assim que eu lancei, né, meus 2 primeiros livros. Agora também vou lançar meu terceiro. Eu não sei quem vai chegar primeiro, o terceiro livro ou o quarto. Eu imagino que o que é história em quadrinho vai chegar primeiro, mas eu acho que talvez eles cheguem quase empatados. E aí chegamos na questão de editora. Consegui um contrato, né? Pela primeira vez na vida consegui um contrato com uma editora normal, uma antologia, né, chamada Os Espíritos de Natal. Monte sua árvore, acenda todas as luzes e sobreviva se for capaz. São vários contos de terror com a temática de Natal. O conto meu que vai estar na antologia é O Último Presente. Eu assinei com essa editora porque era um concurso de contos, né? E dos vários participantes, aquele que fosse escolhido ia pagar uma taxa de R$250. Então, como é que foi o processo dessa antologia? Quem ganhasse, apenas os vencedores, iam pagar uma taxa de R$250, que não é um valor exorbitante, né? E eu também queria ter essa experiência, de ter um livro
meu realmente para ser vendido sem que eu tivesse que passar diretamente por ele, sem que eu tivesse que fazer parte do processo de venda. É claro que quando você é um escritor desconhecido e você lança um livro pela editora, a editora diz que vai ajudar você na divulgação e isso e aquilo, mas a gente sabe, se você não lançou nenhum livro com editora, mas eu já te adianto que eu já pesquisei muito sobre isso, sim, eles fazem uma divulgação para você, mas é uma coisa muito simbólica, a não ser que você consiga lançar um livro seu pela Intrínseca, pela editora Arqueiro, editoras gigantescas, uma Dark Side da vida, que realmente são editoras que cobram R$70 num livro, né, para mais. E se você vê a própria Dark Side, eu acho que a Dark Side tem pouquíssimos títulos. Mas é uma editora que vende super bem, porque investem muito em divulgação. Você ter um livro da Dark Side na prateleira é como um artigo de decoração. Então a Dark Side, ela pegou essa questão do mercado do livro decorativo, implantou em todos os livros dela e hoje é uma editora que fatura muito. Mas se você é um escritor desconhecido, lamento que nenhuma dessas editoras grandes vai se arriscar a lançar o seu livro. O que acontece são editoras pequenas que topam lançar o seu livro, né? Você muitas vezes pagando, são pouquíssimas editoras que você manda o seu original e elas falam: gostamos do seu original, vamos lançar o seu trabalho, não precisa pagar nada, você tem 10% de lucro das vendas. Mas não, as editoras estão funcionando como uma cafetinização. Não sei se existe essa palavra, mas vem da palavra cafetinar. As editoras pequenas e médias, elas são cafetinas de livros. Por quê? O escritor escreve o livro, né? Ela ajuda nesse processo da diagramação e tudo mais, ela até divulga você um pouquinho, mas se você não fizer um merchan, para os seus amigos comprarem, para os seus colegas de faculdade comprarem, você vai perder dinheiro. Eu já vi gente ficando realmente com um débito de 5 mil, 7 mil reais no banco e tá desesperada com um monte de livro em casa e não conseguia vender. Por quê? São livros que são livros vendidos a R$40, vamos supor que a editora fez o preço de capa para você a R$25. Lembra que eu falei que meu primeiro livro, o preço de capa dele foi R$2? Então, olha a diferença de lucro aqui. O preço de capa por uma editora é R$25. É o que ele vende para você, por exemplo. Você pega esses livros a R$25 e tenta vender a 40, a 30, ou quanto o seu desespero pedir para você vender ao valor daquele livro, para você se livrar dos 100 livros que você mandou fazer, né? Às vezes você vende até pelo preço de custo. Quando aquela editora que tem o seu livro, né, tem os direitos dele, consegue vender através do site da editora, alguma coisa assim, aí ele vende pelo preço original daquele seu livro, supondo que seu livro foi R$25, preço de capa, no site da editora está sendo vendido por R$40. A editora vende o seu livro para o seu primo, entendeu? Muitas vezes não é nem um desconhecido, a editora vendeu pelo site, mas vendeu para o seu primozinho por 40. A editora, além de ter lucrado com a fabricação do seu livro que você pagou para ela, a editora ainda está pegando R$15 de lucro aqui por ela ter vendido pelo site dela e você ganha 10%, que seria R$4. Tá vendo como era melhor você ter vendido fanzine na rua? Mas então, gente, eu quis topar a experiência de realmente fechar com uma editora gosta da editora Sina Boa, né, R$250 de taxa, e eu ganharia 6 livros, né, ganharia esses 6 livros aí
e ganho a porcentagem das vendas e tudo mais. E eu queria ter esse gostinho, né, de ter um livro lançado por uma editora. Mas como eu já tinha livros meus antes que eu vendi realmente com meus próprios punhos e pernas, andando de praça em praça para vender, esse lançamento para mim está sendo só uma questão de eu consegui, sabe? Pelo menos posso morrer ciente de que eu tenho um livro por uma editora. Vai ter pessoas comprando o meu trabalho, podendo adquirir um livro meu, né, um texto meu, sem que o Giovanni lá de Manaus precisasse ter feito. Isso eu acho legal. E também vou lançar uma HQ junto com o Gabriel, né, meu namorado, e com o André também, que é um amigo meu que desenha muito bem, né? Vai se chamar Bruxa Palhaça. O nome da HQ é uma HQ meio gótica, tem um pouco de terror e também tem muita comédia. Vão ser esses o meu terceiro e meu quarto livro, né? E eu não sei quem é que vai ser lançado primeiro, porque desses dois casos é a primeira vez que livros meus estão sendo produzidos sem depender de mim ou do Giovanni. O Giovanni, eu queria cobrar ele, eu batia lá na casa dele: ei, Giovanni, cadê meus livros? Giovanni, faz aí 20 livros pra mim, que final de semana tá chegando. Às vezes eu batia louca na casa do Giovanni quando era quinta-feira, sexta-feira. Giovanni, pelo amor de Deus, me entrega livro que hoje é sexta-feira, o pessoal tá com dinheiro, eu quero vender bastante. Então, antes, o meu processo de venda dos meus livros era assim. E era muito gostoso. E eu vendia muito. Então, foi assim que eu vendi meus livros, gente. Como é que esse vídeo ajudou você a querer lançar seu livro? Você desistiu da ideia de procurar uma editora? Você acha que você precisa de uma editora ainda assim? Você quer encontrar um Giovanni para sua vida? Você quer procurar uma gráfica? Me conta aí se esse vídeo te ajudou a raciocinar melhor sobre isso. E eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E vou dar uma dica extra também, que dica nunca é demais. E aí, gostou das dicas que eu te dei? Gostou da história? Então compartilhe o vídeo com seu amigo escritor, ou se o escritor é você, se inscreve no canal, guarda o vídeo aí no coração e comenta se puder também. Tchau! Não comprem cursos, isso aqui é bem fofoca, tá? Não comprem cursos de escrita criativa na internet, achando que isso vai fazer você um dia ser um bom escritor, porque não vai. Escrita é uma coisa muito prática, é você escrevendo e você lendo. É simples assim. Vocês acham que os grandes escritores, William Shakespeare fez curso de escrita criativa? Do youtuberzinho tal, que lançou um livro? Tem gente dando curso de escrita, gente que lançou 1, 2, 3 livrinho, que não chegou a vender nem 1000 às vezes, que vendeu uma quantidade assim super baixa e tá querendo dar curso para ir pelos outros. E é isso. Só um desabafo extra. Que calor.